Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na tua presença, buscando a tua face, buscando a tua bênção. Derrama sobre mim e os meus irmãos o Espírito Santo neste momento, ao estudarmos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Uma das profecias mais poderosas de toda a Bíblia é o capítulo 2 de Daniel. Escrevendo mais de 500 anos antes de Cristo, o profeta Daniel predisse a história mundial. Em um capítulo da Bíblia está toda a história mundial e a sucessão dos impérios, começando em seu próprio tempo, como sempre a profecia começa no tempo do profeta dali para frente, no tempo do poder reinante dali para frente. Então começou com Babilônia, depois passou para Medo-Pérsia, e então Grécia, Roma e a divisão do Império Romano nas nações da Europa moderna, como existem até hoje. Na verdade, referindo-se às nações europeias, a profecia diz que procurariam se misturar por meio de casamentos, mas não se ligariam um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Daniel 2:43. Essa profecia foi cumprida de maneira notável, apesar de todos os tipos de casamentos entre as pessoas dessas nações, de príncipes a plebeus, elas permanecem divididas. Por exemplo, a monarquia britânica é chamada de Casa de Windsor, um belo nome tipicamente inglês. No entanto, esse termo é relativamente recente. Originou-se no ano de 1917. Antes disso, a família real britânica era chamada de Casa de Saxe, Coburgo, Gotha, um nome claramente alemão, porque muitos da realeza britânica, tentando se misturar por meio de casamentos, eram parentes de sangue dos alemães. No entanto, esses laços de sangue não foram suficientes para mantê-los longe da guerra, e então, durante a Primeira Guerra Mundial, querendo se dissociar de seus odiados inimigos, eles mudaram o nome para Casa de Windsor. Abra sua Bíblia agora e vamos ler Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2, os versos 31 a 45. Aqui diz: Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. O sonho que Deus deu para Nabucodonosor, uma grande estátua. Ninguém podia interpretar o sonho, pois Nabucodonosor chamou todos os magos, os astrólogos, os encantadores e os caldeus, os sábios de Babilônia, mas ninguém conseguia dizer ao rei qual era o sonho que ele tinha tido, e nem mesmo a interpretação. Finalmente, Deus colocou na frente de Nabucodonosor Daniel. Como lemos em Daniel capítulo 2, verso 16, e Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e os seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Deus revelou para Daniel qual tinha sido o sonho de Nabucodonosor. E Deus deu para Daniel também a interpretação. Por isso nós lemos aqui no capítulo 2, verso 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta estátua, que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, e o seu peito e os seus braços de prata, o seu ventre e as suas coxas de cobre, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro. Estavas vendo isto quando uma pedra cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte, e encheu toda a terra. Este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu és a cabeça de ouro.
Deus revelou para Daniel que a cabeça de ouro representava Babilônia, Nabucodonosor, o rei que teve o sonho. E agora o verso 39, e depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Deus mostrou neste sonho a Nabucodonosor que, embora ele fosse um império poderoso representado pelo ouro, não seria um reino eterno, não duraria para sempre, que depois dele viria um outro inferior, representado pelo peito de prata. Assim como a prata é inferior ao ouro, o império que viria depois da Babilônia seria inferior também. A Medo-Pérsia está aqui representada na profecia por este segundo império que viria depois de Babilônia, no verso 39, e depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, neste caso, Medo-Pérsia, e um terceiro reino de metal, representado pelo ventre e pelas coxas de cobre. Queridos, aqui está a representação da Grécia. Babilônia, Medo-Pérsia, então veio a Grécia, o terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra. Verso 40, e o quarto reino será forte como o ferro. Aqui está o império que veio depois da Grécia, o Império Romano, simbolizado aqui pelo ferro. O quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. E como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Aqui está falando do quarto império, o Império Romano. Verso 43. Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído, e este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, e será estabelecido para sempre. Deus mostrou que o quarto império se dividiria nos 10 dedos representados ali na estátua. Queridos, o Império Romano em 476 d.C. deixou de existir e surgiram as 10 nações da Europa. Os francos, que hoje é a França, se independeram no ano 351 d.C. Os alemães também, que são os alemães, se independeram em 351. Em 406 foram os burgúndios, que hoje é a Suíça. E então, no ano 406, os suevos, que hoje é Portugal. E em 406 ainda, os vândalos, da África. Em 408, os visigodos, que são a Espanha. Em 449, os saxões, que é a Inglaterra. Em 453, os lombardos, que é a Itália. 453 também os ostrogodos, parte da Itália, e 476 os érulos, parte também da Itália. Destes 10 reinos, dessas 10 tribos que surgiram do Império Romano, 3 delas foram destruídas. Os vândalos, os érulos e os ostrogodos não mais existem, permaneceram 7. Porém, queridos, a profecia mostra que, quando a pedra desceu do céu, atingiu os pés da estátua, não com 7 dedos, e sim com 10 dedos. Por isso, meu querido irmão, esta profecia de Daniel 2, a estátua de Nabucodonosor e o último império, chamado Império Romano com 10 dedos, mostra que o mundo, por ocasião da segunda vinda de Jesus Cristo, estará dividido em 10 reinos, 10 supernações, exatamente como está em Apocalipse capítulo 17 e o verso 12. Ali fala dos 10 reinos modernos e aqui também está falando de 10 reinos com dupla aplicação. Aplicando para o passado, os 10 dedos da estátua representam as 10 nações que surgiram do Império Romano até o ano de 476 depois de Cristo. Mas, queridos, os dedos da estátua não têm uma relação somente com os pés e com
a perna de ferro. Os dedos da estátua também são tocados pela pedra. Sendo que os dedos da estátua são tocados pela pedra que vai cair do céu, representando a segunda vinda de Jesus, então, forçosamente, existe uma aplicação futura para os 10 dedos da estátua. E exatamente, Daniel e Apocalipse devem ser entendidos como falando dos mesmos assuntos. Por isso, Apocalipse capítulo 17, verso 12, fala dos 10 reinos modernos. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 17. Ali fala que a besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. As 7 cabeças são 7 reis e também são 7 montes de Roma, 7 reis de Roma. E os 10 chifres? Os 10 chifres são 10 nações, são 10 reinos que vão surgir agora no tempo do fim. Será um período chamado de Nova Ordem Mundial, formado por 10 supernações. Apocalipse 17, verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, entregarão o seu poder e autoridade à besta. Aqui fala que os 10 reis modernos, liderando as 10 supernações, eles todos se submeterão ao poder papal. Queridos, isto está claramente revelado em Apocalipse capítulo 17 e também está claramente revelado no capítulo 13. O capítulo 13, verso 8 diz: adoraram-na todos os que habitam sobre a terra. Ou seja, esse todos os que habitam sobre a terra é uma referência aos 10 reinos modernos envolvendo o mundo inteiro. Todos os 10 líderes mundiais adoraram o poder papal e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão inscritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Existe uma plena harmonia entre Daniel capítulo 2, verso 44, com Apocalipse 13, verso 8, e Apocalipse 17, e o verso 12 e o verso 13. A Bíblia se completa. Apocalipse e Daniel devem ser estudados como sendo um só livro, porque estão falando dos mesmos assuntos. Esta profecia de Daniel capítulo 2, ela é repetida com mais detalhes no capítulo 7, onde os 4 reinos são representados pelos 4 animais. O leão representando Babilônia, o urso representando a Medopérsia, e então o leopardo representando a Grécia, e o animal terrível com 10 chifres, com dentes de ferro. Este animal terrível, o 4º animal de Daniel capítulo 7, representa o Império Romano. E os 10 chifres representam as 10 nações que surgiram do Império Romano. Queridos, só que no capítulo 7 nos dá mais detalhes e avança no tempo, porque mostra o chifre pequeno surgindo no meio dos 10 chifres, ou seja, no meio das 10 nações que surgiram do Império Romano, surgiu um chifre pequeno, ou seja, um poder que aparentemente, inicialmente, era pequeno, mas ele cresceu e derrubou 3 daqueles 10 primeiros chifres. Ou seja, surgiu então o poder papal. O poder papal, um poder político religioso que derrubou 3 daqueles 10. Tribos que não se submeteram ao papado: Érulos, Vândalos e Ostrogodos. Os Érulos foram destruídos em 493, os Vândalos foram destruídos em 534 e os Ostrogodos em 538, ficando somente 7 daquelas 10 nações. Porém, queridos, Daniel capítulo 2 mostra que quando a pedra descer do céu, e isto é a segunda vinda de Jesus, a pedra atingirá e destruirá os 10 dedos da estátua. Então existirão sim 10 reinos na terra, 10 supernações na segunda vinda de Jesus Cristo. E esta profecia está sendo fortalecida pela revelação de Apocalipse capítulo 17, verso 12 e 13, onde mostra os 10 reinos modernos. Nós estamos vivendo neste período em que as 10 supernações estão sendo formadas. A supernação número 1 é formada pelos Estados Unidos, da América do Norte, o México e o Canadá.
A nação número 2 é a Europa Ocidental, a União Europeia. A nação número 3, Japão. A número 4, Austrália, África do Sul e o restante do mercado econômico dos países desenvolvidos. Nação número 5, leste europeu, incluindo a Rússia. Número 6, América Latina. Esse bloco econômico já está em formação e tudo indica que será liderado pelo Brasil. A nação número 7, norte da África e Oriente Médio. E a número 8, e a nação número 9, sul e sudeste da Ásia. E a nação número 10, China. Você pode encontrar este mapa das 10 supernações, publicado no livro Mankind at the Turning Point. Queridos, este livro foi publicado em 1974. O Illuminati publicou este projeto de reorganização global da Terra. Segundo a profecia de Apocalipse 17, versos 12 e 13, essas nações modernas precisam ser formadas para que o poder papal recupere a supremacia perdida em 1798. Esta supremacia perdida será recuperada a partir da lei dominical, quando implantada no mundo todo. A ferida mortal de 1798 começou a ser curada em 1929 com o Tratado de Latrão, mas ela só será completamente curada quando for aprovado o decreto dominical e o papado então recuperar a supremacia perdida. A supremacia perdida foi de 1260 anos e a supremacia que será restaurada agora no tempo do fim será de 3 anos e meio literais, 42 meses literais. Queridos, nós estamos vivendo exatamente no tempo em que as 10 supernações estão sendo formadas. Isso significa que a profecia está se cumprindo e que o próximo grande evento será a pedra que descerá do céu. Jesus Cristo voltará com poder e glória, destruindo todos os reinos da terra e estabelecendo o reino da glória do nosso Senhor Jesus Cristo, onde você e eu, o povo dos santos do Altíssimo, vamos participar. Nós fazemos parte do reino da glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, bendito seja o Senhor Deus, que claramente nos revela em sua palavra o sinal de Deus e o sinal da besta. Só o Senhor pode ser adorado, Criador dos céus e da terra, porque o Senhor é Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Tu és o nosso Deus. Derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, fazendo-nos proclamadores poderosos, cheios do Espírito Santo, das 3 mensagens angélicas. E volte logo, querido Jesus, é o nosso clamor. Em teu nome pedimos. Amém, Senhor. Deixo com você, meu querido irmão e irmã, a paz de Jesus. Amém.